Eu tenho 28 anos de carreira como procuradora federal, só trabalho com meio ambiente desde então, né, comecei na carreira de procuradora muito cedo, logo que eu passei me formei, já passei no concurso e fui designada para o IBAMA, e desde então, né, eu acompanhei todo esse processo, né, dos últimos quase 30 anos aí, com relação à CONAMA, a resoluções, a discussão da legislação ambiental quase inteira, eu tive nela, né, de alguma forma, e isso é um histórico, né, um patrimônio, né, que eu fui adquirindo aí de informação, de conhecimento e tudo mais. Agora, quando eu cheguei aqui em Goiás, né, como a minha atuação era federal, em alguns momentos eu até saí da carreira e fui advogar e tudo mais, mas a chegada aqui em Goiás, ela foi muito impactante para mim, no sentido de aprendizado, no sentido de aprofundar reflexões sobre o que é que está acontecendo, né. Eu, desde então, na época, lá, 2010, por ali, quando eu estava na Procuradoria-Geral do IBAMA, eu iniciei, na época era o Roberto Messias, vocês devem talvez conhecer, de Minas Gerais, né, ele era o presidente do IBAMA, eu era a procuradora-geral. E aí, aquela crise no licenciamento ambiental no IBAMA, aquela confusão, e naquela época, o Roberto tinha também uma forma de presidir as coisas, de gerir as coisas, e ele tinha muita confiança no meu trabalho, então quase tudo que acontecia no IBAMA naquele momento passava na minha mão. Ele me chamava, ou ele pedia para eu decidir, ou de alguma forma ele sentia segurança com o meu apoio jurídico ali naquele contexto. E a gente observando, a gente passando, fazendo aquelas discussões de hidrelétricas grandes, de Belo Monte, naquele momento, a licença prévia de Belo Monte saiu naquela fase, nós estávamos discutindo ali as hidrelétricas do Madeira, mineração naquele momento não era algo lá no IBAMA que fosse algo que eu me lembro, assim, de ter sido muito questionado, e não tinha, né, ali estou falando de 2010, não tinha grandes discussões sobre mineração, eu fiquei alguns anos ali na Procuradoria-Geral, eu não me lembro de nenhum caso mais emblemático sobre mineração que tenha acontecido, e não também, naquele momento, já era muito difícil o licenciamento, mas ele vinha, não havia um preconceito estabelecido dentro da instituição chamada IBAMA, e do governo federal como um todo, nós estamos falando do Ministério e do IBAMA. Então, ali eu estava, em que governo nós estávamos ali, né, no segundo mandato do governo Lula, quando eu fui para Brasília, saí do Paraná e fui para Brasília, era a Marina Silva, a ministra, trabalhei diretamente com ela, com o Capobianco, e eles dois no Ministério, o Roberto Messias no IBAMA, e toda essa discussão, ela era feita ali. Então, em alguma medida, né, chegou um momento que eu falei, Roberto, não dá mais, nós temos que mexer no licenciamento, né, a gente já estava ali, isso em 2010, gente, sobre a resolução CONAMA 237, né, e eu falei, não tem, não é possível que a gente consiga. Então, a gente montou um grupo, eu trouxe naquele momento, eu liderei esse processo lá, umas 30 pessoas, os maiores especialistas de todas as áreas, para a gente discutir os problemas do licenciamento. E nós conseguimos fazer um bom diagnóstico, né, trouxemos aquele grupo tinha advogados, tinha um Ministério Público, tinha empresários, tinha pessoas de consultorias, o Eduardo Martins, talvez você já tenha ouvido falar dele. Então, nós fizemos uma discussão muito longa sobre o diagnóstico do problema, mas, vamos lá, né, nós estávamos, naquela ocasião, ainda na mentalidade do procedimento de papel, que foi o procedimento que foi criado o licenciamento lá na década de 80. Então, a gente precisa entender que é um modelo mental criado em torno do licenciamento que criou esse problema chamado licenciamento ambiental, né? E aí, antes de falar do problema mineração, a gente tem que falar do problema licenciamento e toda essa, porque, né, o convite aqui, inclusive, foi, vamos falar do PL, da lei agora, né? Então, vejam, nesse contexto das dinâmicas, o histórico dos problemas, aonde as questões estavam, eles já são conhecidos há muito tempo por todos os governos, antes e depois desses, né? E naquela fase lá, em 2000, daí já nós estávamos, acho que no final de 2010, por aí, houve uma troca, né, o Mink, depois a Marina saiu, entrou o Mink, eu continuei lá, era o ministro Mink,
E aí, quando a Isabela Teixeira entrou, eu saí. E aí ela interrompeu, porque ela tinha um entendimento de que não tinha que mexer no licenciamento, tinha que deixar do jeito que estava. E, bom, eu saí de lá e fui para a advocacia, fui para a Bahia, né, a convite do Eugênio, na época, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar dele, o Vessani conheceu muito, e o secretário de meio ambiente na Bahia, e falei, bom, vamos fazer, então, uma revisão, a pedido dele, né, a Bahia era muito problemático lá o negócio, e ali a gente começou, ele chamou algumas pessoas, e eu estava nesse grupo, na área jurídica era eu e o Gustavo Trindade, que tinha sido consultor jurídico do Ministério no governo da Marina. Quando ele saiu, eu cheguei no governo, então eu não fui contemporânea dele, mas é um advogado lá do Rio Grande do Sul, muito competente, e ali a gente começou a fazer essas discussões, né, e nós estávamos ali em 2012, por aí. Bom, saiu a legislação da Bahia, a gente sabia que tinha um limite, né, a gente discutindo revisão legislativa, isso lá, a gente sabia, bom, nós temos um comando legal no Brasil que fala de norma geral, que cabe à União editar e aos estados regulamentar, né, nós tínhamos um limite ali, sendo órgão estadual, para avançar com a legislação. E aí nós tínhamos, não tendo a lei federal, nós tínhamos resoluções do CONAMA. Então, ao longo desses 50 anos, aí começou na década de anos 80, basicamente, né, 40 anos aí de quem regula o problema, a questão do licenciamento no Brasil, até essa fase da Bahia, ali, 2012, era o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, eu até tenho um estudo que eu fiz, acho que até publiquei em algum lugar aí, enfim, onde eu escrevo, o que a gente observou? Década de 90, anos 2000, a proliferação de norma do CONAMA, o CONAMA era um conselho muito ativo e ele ia editando norma. Então, a gente chegou a anos de ter 50, 60 resoluções aprovadas pelo conselho. Aí, nessa fase ainda que eu estava lá na Procuradoria-Geral do IBAMA, o CONAMA funcionava muito, os debates eram longos, e havia muito embate, né, porque cada setor ali representado, defendendo seus interesses, e aí, a ponto da gente fazer toda véspera de reunião do CONAMA, uma reunião de conselho do governo federal, para poder alinhar os votos, para não perder lá no CONAMA. Então, era muito intenso esse processo lá. Quando a Isabela chega, a ministra Isabela, isso o governo Dilma, né, o que acontece? Ela puxa a regulamentação e tudo para o Ministério, começa a editar portaria e suspende os avanços do CONAMA. O CONAMA começou ali uma paralisia do CONAMA, então nós estamos falando aí de 2021, 22, quase 10 anos de paralisia, porque depois da Isabela vem tem aquela fase do Temer, que foi muito curta ali, e aí vem o Ricardo Salles, que só não fechou o CONAMA porque ele não deu, porque não teve nada, e vocês vão ver isso pelos números, né, eu fiz um estudo disso. Então, até 2010, 11, ali o CONAMA com muita produção normativa, atualizando as resoluções, com todos os embates e as dificuldades, quando para isso, então, o que o governo federal naquela época fez, governo Dilma e Isabela Teixeira? Eles dizem, é muito difícil negociar com os setores econômicos, setores produtivos, o CONAMA é um ambiente complexo, e era mesmo, né, a negociação era dura, então vamos parar, vamos fazer o nosso aqui e deixa isso para lá. Bom, 10 anos de paralisia, chegou num caos, porque aí ao longo desse processo, não tendo, né, uma orientação nacional, porque até então o CONAMA dava essa orientação nacional, o que acontece nesse momento? Cada estado, vendo os seus problemas acontecerem, né, resolver sozinhos, né, e foi e a Bahia inaugurou isso, e no licenciamento, né, lá nessa época do Eugênio, e que eu estive. E a gente fazia debates longos, o Eugênio era uma pessoa muito intensa, e eu lembro de um dia que nós estávamos lá na sala dele, na sala do secretário, em Salvador, e aí o ponto era, ele tinha acho que 5.000 postos de combustível para licenciar, e mais não sei quantas mil propriedades rurais, e mais não sei o quê, e o Eugênio com aquela intensidade dele, e aí entrou na mesa o assunto da licença declaratória.
Eu já vou chegar na mineração, porque eu só estou dando um apanhado assim, para vocês. Quando estávamos eu e o Gustavo, né, da área jurídica, a procuradora do município, do estado lá, estava na mesa, enfim, quem trabalhava lá com o Eugênio, e aí, declaratória não dá, como que nós vamos fazer um licenciamento declaratório? E nós ficamos naquele debate, e aí uma hora, o Eugênio tinha uma mesa grande assim, e tinha um vidro, né, em cima da mesa, ele estava com um relógio, e ele pegou e falou assim, eu não vou licenciar 5 mil postos de combustível, ele deu um grito, na hora que ele deu aquele arrobo, assim, me deu um treco na cabeça, me falou, não, eu falei, ele tem razão, não tem como, nós somos aqui os consultores dele que precisamos dar um caminho, e o gestor hoje está dizendo não tem caminho, esse caminho que vocês estão dizendo que não existe, não tem, porque o que a gente dizia, Eugênio, a resolução não prevê, não tem lei federal, nós estamos invadindo não sei o quê, mas declaratório é complicado, enfim, naquele momento que me deu do grito do Eugênio, que eu acho que eu saí do estado de torpor, eu criei a LAC, que caiu na minha cabeça, assim, né, o que é LAC? Licença por adesão e compromisso. Eu inspirada nos contratos por adesão e compromisso, que a gente assina quando vai lá na Vivo, na Claro, né, você não vai discutir cláusula, você vai lá, a Vivo te dá o contrato lá na loja, você tem que assinar aquilo, e pronto, e aquilo ali é o seu contrato, você nem lê, aliás, né, então eu falei, bom, partindo desse pressuposto que nós vamos ter atividades mais simples, atividades que tenham menos variações de questões e tudo mais, o órgão ambiental pode dizer para o usuário lá o que ele tem que fazer. Por quê? O modelo mental pensado, e aí eu já vou dar um exemplo de vocês para isso, ele modelo que dizia o seguinte, olha, eu não sei quem é você, eu não sei onde você está, Estado, Poder Público Brasileiro. Então, você faz o seguinte, você vai lá, estuda esse local lá onde que você está, me diga lá como é que acontece a questão da biodiversidade, da fauna, da flora, da água, do clima, do vento, disso, daquilo, me traga aqui o que você vai fazer e me diz como é que você vai a sua atividade, considerando todos esses elementos, da melhor forma possível, com o menor impacto possível, e que medidas você tem que adotar para evitar degradação ambiental, poluição e perda de biodiversidade, aquela coisa toda. Então, esse é o modelo mental. Esse modelo, ele, por ser de papel, vamos entender isso, né? Todos nós aqui da nossa idade já tivemos processo de papel na mão, que ele começa, ele tem uma sequência, né, e essa sequência, ela foi assim, então o órgão ambiental dizendo, estude isso, aquilo, que é o tal do chamado termo de aí vocês contratam alguém, vocês empreendedores contratam alguém, vocês, porque o Rolf é um que vai lá fazer esses estudos, e vai lá, aqui passa o vento assim, a água assada, a bacia hidrográfica é tal, o clima é tal, chove no inverno, faz seca no verão, que não sei o quê, e eu vou fazer uma mineração assim, assim, assada, e tá aqui, órgão ambiental. Para eu fazer isso aqui, eu preciso realizar, e vem com a lista dos impactos ambientais e das medidas para mitigar aqueles impactos ambientais. Esse é o modelo mental. Aí isso vem para o órgão ambiental. Aí chega na mão do analista, né? Aí o analista vai ler, aí ele vai questionar, aí ele vai ver se aquele estudo realmente previu todos os elementos que tinha lá, se a referência bibliográfica que o consultor utilizou está adequada, se o que o pesquisador disse que a espécie XYZ é a melhor coisa. Então, vocês vejam que isso vai ganhando um volume de subjetividade enorme, né? Porque, bom, aí o analista, no final, os analistas, eles entregam de volta para o empreendedor e falam assim, olha, tá aqui, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não gosto, isso aqui você tem que melhorar, isso aqui não sei o que lá, e aí trabalha mais um pouco para fazer as melhorias que estão sendo solicitadas, devolve para o órgão ambiental. E aí aparece no meio desse negócio indígenas, desculpa, tem que falar direitinho, quilombola, aí aparece ribeirinho, comunidade não sei do que, tradicional, aí aparece INCRA no meio, aparece patrimônio cultural, paleontológico, dinossauro, e começou a aparecer esse tanto de coisa, né, e foi tudo parar lá dentro do licenciamento. Então, você tem que resolver, se apareceu
de culturas ancestrais, você tem que fazer o resgate do patrimônio cultural, tá? Ah, não, agora se apareceu lá uma pegada de dinossauro, você tem que fazer o estudo do dinossauro, não é, Rolf? Aí agora apareceu isso, então aquilo foi se avolumando, se avolumando, se avolumando, e no governo do PT ganha muita força a questão social. Então, até ali a fase de 2010, basicamente o licenciamento olhava muito para impacto em meio físico e biótico. Então, o socioeconômico era quase nada. Quando entra o PT, aí não, aí vamos cuidar de todo o socioeconômico. Que é ali que a coisa aí ganha um tamanho extraordinário, e virou isso que virou, né? Virou isso que todos nós aqui conhecemos. Bom, esse vácuo sem regulamentação, e aí cada estado foi tentando buscar suas soluções, eu fiz isso aqui, né, a partir de 2019, com uma lei estadual, só que quando eu fui fazer isso aqui, o CONAMA já estava tão fragilizado, as resoluções tão desatualizadas e tudo mais, que nós tomamos uma decisão aqui, nós vamos atualizar, mesmo contrário à resolução do CONAMA, vamos fazer, porque a LAC, por exemplo, a gente criou lá, eu escrevi o primeiro artigo que foi para a lei da Bahia, fui eu que escrevi, chamado Licença por Adesão e Compromisso, é isso, aquilo, para fazer tem que ter isso e tal. E depois, na hora de defender isso, porque ela foi questionada a constitucionalidade dela no Supremo, nós estávamos lá ajudando a escrever os argumentos e tudo mais para poder, e passou, o Supremo, falei, bom, então, o que a justiça brasileira está dizendo? Dá para atualizar, né? Até porque a resolução do CONAMA dizia isso, os estados podem, respeitando as questões locais, regulamentar. Então, essa frase que tinha lá na resolução 237 era onde a gente sustentava juridicamente que os estados tinham uma delegação do CONAMA para regulamentar o seu licenciamento. Muito bem. Isso significa o seguinte, quando eu chego aqui, e aí eu vou falar de mim, né, porque é o que eu conheço, eu falo assim, o problema do licenciamento, depois dessa monstruosidade toda que foi criada, e é monstruoso, gente, é monstruoso o volume de burocracia, é um labirinto sem saída, assim, quanto mais você vai abrindo, vai aparecendo coisa. Bom, eu falei, nós temos que mudar o modelo mental. Esse modelo mental, termo de referência, estudo, aí vem análise, aí vem analista, aí vem tudo no papel, aí vem aquele, usei a rima, o Rolf sabe disso que eu estou falando, usei a rima 1000 páginas, o EIA-RIMA de Belo Monte, gente, ele tinha 1 metro quadrado de papel, vocês têm noção do que é 1 metro quadrado de papel, entregue na mão, lá de meia dúzia de analistas, para ler tudo aquilo? Então, ler, questionar, criticar, você imagina o tanto de volume de informação que chega para dizer assim, isso eu não concordo, isso eu não gosto, isso aqui tem que não sei o quê, porque daí é a vontade pessoal do cara, porque ele é ser humano, é inevitável que ele vai colocar os valores dele na hora que ele está analisando o conhecimento dele ou o desconhecimento dele, né? Muito bem. Eu falei, não, isso tem que mudar. Por quê? Passado 40 anos de licenciamento ambiental, nós já temos dentro dos órgãos ambientais, um volume de conhecimento considerável para saber quais impactos ambientais as atividades já produzem e como é que mitiga aquilo. Quem que não sabe como é que mitiga a poeira que a mineração produz? Todos os EIA-RIMA, todos os estudos que vocês fazem dizem a mesma coisa. E virou, tanto que o EIA-RIMA virou um copiar e colar. Copia daqui, cola ali e tal. E o que acontecia dentro do órgão ambiental? Não existia tecnologia de informação, tudo estava no papel, então esses dados, eles não eram compartilhados e nem produzidos, né? Então, vocês apresentavam, aí a mineração do lado tinha que fazer tudo de novo, aí a que estava ali, tudo de novo, porque era artesanal, para cada caso, um estudo, e repetir. Eu chego aqui em 2019 e nós estamos na era da tecnologia. Eu falei, bom, agora nós temos que usar a tecnologia a nosso favor, vamos fazer de outra forma, muda o modelo mental. O modelo mental agora é o modelo que o órgão ambiental antecipa tudo, ele diz o que vai acontecer. Então, o que é o modelo que a gente construiu aqui? Modelo IP. Não tem termo de referência, não tem nome de estudo, tá? PBA, Projeto Básico Ambiental, o EIA tem que ficar porque está na Constituição, a gente teve que dar esse nome, mas o que a gente fez? Olha,
você é o quê? Ah, você é posto de gasolina? Então venha cá, você vai me entregar isso, aquilo de documento, e aí eu já te dou a lista aqui dos impactos que eu sei que você vai produzir, e eu já te dou as condicionantes que você vai ter que cumprir para executar o seu negócio. E aí eu já tenho dentro do sistema toda a base de informação, então eu já sei se aquele posto vai estar lá sobreposto com uma APP, com uma unidade de conservação, se ele está numa terra indígena, eu já conheço isso, e a gente otimiza a análise para chegar, portanto, numa licença muito mais fácil, menos subjetividade, menos burocracia, e avançando, né, porque a tecnologia, ela atualiza todo dia, então, a tecnologia trazendo cada vez mais resultados, a ponto de, nesse momento, eu tive uma reunião semana passada com o Google, e vou dizer para vocês o que vai acontecer. A IA, a inteligência artificial, muito rapidamente, ela vai entrar com o pedido de licenciamento, ela analisar o licenciamento e entregar a licença, e eu vou dizer para vocês, não vai gastar 10 minutos para fazer tudo isso. Não vai. Porque é uma coisa, assim, monstruosa o que essa chamada inteligência artificial já é capaz de fazer. E aí, eu até brinquei, conversando com o cara do Google, eu falei, desse jeito que você está me falando aqui, nós vamos ter licença em um dia. Ele falou, até menos. E aí, diz ele assim para mim, eu falei, não, mas aí não vai dar para ser em um dia, porque a compensação do boleto bancário da taxa leva 2. Olha em que nível que a IA está chegando. Bom, então, do que nós estamos falando aqui em Goiás? Eu já vou voltar no PL e já vou entrar na mineração. Então, vamos lá, estou fazendo um roteiro aqui. Do que nós estamos falando? Beleza, então, se nós já estamos com um nível de tecnologia, né, de século 22, ela está olhando para o futuro, ela está olhando para soluções, ela está, gente, a capacidade de processamento e o que já tem produzido, né, de informação que está lá com essas big techs e tal, a gente sabe que vai ser uma questão de tempo. Ela vai pegar uma mineradora dessa de vocês, ela vai mapear, aqui vai ser a pilha, aqui vai ser a barragem de rejeito, ou sei lá, né, aqui vai ser não sei o quê, a geologia disso aqui, o vento passa assim, então é melhor pôr. E ela vai fazer isso em 2 minutos, que é o que a gente leva no papel, estudo e não sei o quê, 5 anos. Com o analista, porque ele não conhece, porque não sei o que lá. Muito bem. Nós estamos nesse ponto hoje dia 13 de agosto. 13 de agosto, 5 dias atrás, sai a Lei Geral de Licenciamento Ambiental Brasileira. E aí, o que ela diz? Ela faz o seguinte, tudo como era, que estava em resolução do CONAMA, virou lei, ela fala de termo de referência, ela fala de projeto básico ambiental, ela fala de que o órgão ambiental tem um prazo lá para analisar o negócio, ela fala que tem que mitigar impacto ambiental, e o que ela inova? O que não tinha? A LAC, que não vai se aplicar para mineração, já vou antecipando isso para vocês. Ela inova com a licença corretiva, que não tinha na legislação, porque o CONAMA está travado lá desde não sei quando, e ela cria ali a tal da LAI, agora, a licença ambiental especial, para projetos que o governo federal definir que devem ser prioritários, e aí eu falo, para que se isso é realmente uma inovação, porque se é o governo, o Conselho de Governo Federal, que vai definir o que é prioritário, precisa dizer isso na lei, porque ele já é um governo, ele já pode dizer que é prioritário e licenciar aquilo de forma prioritária. Então, parece que é uma inovação, mas, na verdade, não é, né? O que ela traz? Ela diz, é monofásica, é uma fase só, isso é uma inovação importante. E, no resto, gente, é o que era, com o modelo mental da década de 80, e é isso que... Aí, falando da mineração, né? Então, assim, eu tenho falado isso antes de ser aprovada, eu falava isso, eu falei, olha, esse projeto de lei é uma lei que olha para o passado, ele está olhando para todos os problemas do passado, com o modelo mental com que o licenciamento ambiental foi pensado, e ele traz isso para cá, e agora nós temos uma lei geral. E agora, gente, o que acontece? Os estados foram com os vetos, né, os estados que a lei dizia, podem fazer os seus modelos aí, ele dava uma flexibilidade, com os vetos, não pode mais. Então, vamos ver como é que vai ficar esse negócio do veto. Então, eu aqui não tenho mais termo de referência,
não, nesse nome, não tenho aquele modelo mental, eu estou pensando já em inteligência artificial, e eu vou ter que voltar no modelo antigo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que dizer, sei lá, não sei como é que eu vou fazer. Para a gente entender que, mas agora, porque você vai olhar os especialistas, né, eles vão dizer, não, mas agora é uma lei, porque o CONAMA estava muito difícil. Vocês viram, entrou Marina, não mudou nada no CONAMA, não sai, não atualiza nada, porque eles não querem a diretriz desse mandato de petista, e eu falo isso com toda, porque eu falo para eles. Eles não querem o desenvolvimento do Brasil. A concepção da Marina Silva tem que parar, e desenvolver não é uma solução para a humanidade. Ela entende que nós temos que agora voltar. O modelo que a civilização humana adotou, ele é um modelo predatório para a própria civilização que vai sucumbir. Essa é a concepção deste governo. Isso, se a gente entender que há uma concepção filosófica mais profunda, uma reflexão, uma convicção sobre isso, há outros que vão dizer que são interesses ilegítimos mesmo de outros países que não querem que o Brasil se desenvolva. Aí tem teoria para todo lado. Então, quando eu olho para essa lei, né, já li ela, estudei, fui para cima, fui para baixo, eu falei, agora, minha próxima etapa, eu só não fiz isso ainda, porque não tive tempo. Eu vou pegar cada artigo dela e vou dizer, isto aqui, como que era antes? Na resolução do CONAMA, tá. E aí eu vou provar para vocês que a lei não mudou nada. Eu vou pôr a norma antiga, o que ela dizia ali. E só era resolução, só estava velha, e que precisava atualizar. E o Eugênio, em 2012, 13, depois que ele aprovou na Bahia, ele virou presidente da BEMA, da associação, ele teve guerras homéricas com a Isabela para poder fazer essa lei aqui, com um texto que é isso aqui, um pouco até mais atualizado, virar a resolução do CONAMA, e o governo do PT naquela época não deixou, a Isabela não deixou, ela não pôs em votação no CONAMA. E o Eugênio brigou que nem um louco para poder fazer isso, e não conseguiu. E ele estava no governo do PT, diga-se de passagem, né? Não era de direita. Então, gente, eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, ou se vocês querem ouvir coisa mais, assim, específica do que está lá na lei e tudo mais, mas é isso que eu tenho para dizer. Quanto à mineração, o que eu penso? E aí, nós estamos em poucas pessoas aqui, talvez a gente possa falar algo um pouco mais aberto. E vou falar da realidade que eu conheço, porque eu não conhecia a mineração antes de chegar aqui em Goiás, porque no IBAMA, como eu falei para vocês, nunca foi um problema para nós, então eu não tinha um olhar mais profundo sobre a mineração. Lá no evento que teve aqui, eu falei um pouco disso para vocês, desse olhar que o empresário, o dono do negócio precisa ter para uma sustentabilidade real. Falei disso para vocês, porque o licenciamento, na cabeça dos empresários, ele é uma burocracia do Estado brasileiro, e o empresário, ele não quer saber do problema ambiental do empreendimento dele, ele quer a licença para ele poder investir e desempenhar a missão, o propósito de vida dele, que é ser minerador. Depois que eu conheci o Vissani, eu entendi o que é uma pessoa que tem dentro do propósito de vida dela ser minerador. Eu não conhecia isso, né? Eu tenho um propósito de ser governo, eu gosto de ser governo, né? Governar, o ato de governar, né? Cada um de nós tem um propósito. Então, veja, isso significou, né, ao longo dessa história toda aí, por que a mineração, Vânia, chega com essa coisa de estar sendo tolerada e com essa imagem negativa. E aí eu vou falar para vocês, né, de forma muito clara, né, daquilo que eu vejo. Diante do contexto de que o empreendimento, ele vê o licenciamento ambiental, o empreendedor e todo mundo, como um papel que ele precisa pegar lá no final, para ele fazer o que ele veio fazer no mundo, ele não está preocupado, desculpem, gente, eu vou falar isso com todas as palavras, né, não está preocupado com mitigação do impacto dele. E aí, é verdade isso que eu estou falando. Então, o que ele faz? Ele precisa cumprir a lei brasileira, então ele vai contratar uma empresa para apresentar os relatórios para o órgão ambiental ao longo da vida do empreendimento dele, entrega lá, e aí o órgão ambiental diz que não concorda, e daí vem e volta, e nós estamos alimentando um setor importante, que é o das consultorias, em homenagem aqui ao Wolf, porém, sustentabilidade real não existe na mineração. Eu não conheço
por exemplo, a Vale, lá no Pará, lá daquela da Flona, lá, como é que é o nome lá? Já. Não conheço. Então, pode ser que lá seja um exemplo. Eu não conheço, né? Porque não conheço tudo, enfim. Mas é um fato. Aí eu vou contar, eu tô com 2 grandes empreendimentos aqui, vocês talvez esse boato já correu por aí, que há questão de um mês e meio atrás, eu mandei fechar. Por quê? Porque não tem, depois de 40 anos de mineração, um dado que tenham entregue que diga que está fazendo uma mineração adequada. Não sei se está contaminando, eu não sei como é que está, o socioeconômico é horrível, é só para inglês ver, é só para mandar relatório para o órgão ambiental, faz lá, palestrinha lá na cidade uma vez por ano, não tenho um dado de rebaixamento de lençol freático, pilha, tudo descoberto, área erodida, mais de 1.000 hectares de erosão disso, daquilo, de área degradada sem recuperar, e aí nós vamos, e aí a gente assina termo de compromisso, e não cumpre, aí chama o presidente aqui e não cumpre, e chama de novo e não cumpre, até uma hora que você fala, tem que fechar, porque daí vai ser o jeito de ver se acorda, e se aqui é assim, aí eu fui para Minas Gerais, o ano passado, retrasado, sei lá o quê, e fui, o que eu fui fazer lá? Me lembro de uma palestra, e aí eu peguei um carro, saí de Belo Horizonte e fui lá foi na palestra com vocês, inclusive, lá para Ouro Preto. E daí de lá, eu fui dar uma volta lá na região e tal. E aí eu tô andando ali naquele entorno de Belo Horizonte, e aí eu passo naquelas cidadezinhas ali, quase região, e aí é caminhão por todo lado, é gente, pessoas e caminhão e poeira e aquela confusão, a cidade é uma bagunça, a cidade é desorganizada e isso é o quê? Isso é o quê? É impacto da mineração, é a desorganização do território, é a desorganização social, que a gente tem que entender isso. Desorganiza a sociedade quando você chega com empreendimento e aí e vira aquela... Vocês sabem do que eu estou falando. E aí o empreendedor pode dizer assim, mas isso não é problema meu, é do governo. Então, não é. O problema é, sim, de quem está provocando aquele tipo de atividade no território. Porque se eu concordo ou não concordo com o modelo brasileiro de desenvolvimento, legalmente, ele é sustentável. Ele não é o modelo chinês, que pode fazer e vai fazendo e tudo bem. Nós adotamos um outro modelo aqui, por força de Constituição Federal. Não é o modelo chinês. Não é o que pode fazer, desorganizar e tal. Então, a mineração, o que acontece na mineração? Diferente dos outros empreendimentos. A maioria dos empreendimentos de grande porte, e aí nós estamos falando das grandes obras, hidrelétrica, não sei o quê, enfim, do que nós estamos falando? O impacto deles é estrada, a infraestrutura toda, ela acontece, em geral, na fase de instalação. Então, o grande impacto da hidrelétrica, ela está na obra. Quando acabou a obra, acabou aquilo, fora a parte dos expropriados, né? Que aquilo causa tumulto mesmo ali na cidade também, mas, em geral, o impacto do empreendimento, ele está muito concentrado na instalação. A mineração é o contrário, o impacto está concentrado na operação, é no dia a dia. Então, o dia a dia, se ele não for absorvido esse olhar de como esse empreendimento adentra esse território de forma ética e ajuda a organizar esse território, porque, em geral, ele vai chegar em municípios frágeis do ponto de vista administrativo, ele vai chegar em localidades... E aí, na concepção Minas Gerais, eu acho que isso... porque eu também estou falando do que eu não sei tanto. Talvez a sociedade mineira, de tantos centenas de anos minerando, já tenha um outro olhar sobre isso, mas não é o caso do resto. Não é, e o Rolf está falando que não, e depois eu quero te ouvir, Rolf, porque não é uma imagem negativa à toa, sabe, Vânia? É isso que eu quero dizer. E aí eu chamei aqui os 2 presidentes das 2 multinacionais que eu fechei há um mês atrás, e depois ainda já dei mais uma chance, porque a gente fecha e vai negociando, e falei, eles nunca tinham lido a licença ambiental deles. O CEO da empresa, ele pegou aquilo, entrega lá na mão do peão, do gerente, sei lá de quem, e ele não sabe qual é o impacto ambiental da empresa dele. E ele não sabe que ele tem que resolver aquilo. E não consegue dialogar sobre isso. E aí ele confia em alguém lá.
E aí, esse alguém fala assim, não, mas eu pedi para o board, para a diretoria não me deu orçamento para fazer. Porque, claro, como é que vai dar orçamento para um negócio que ele não sabe, não acredita, não vê, não quer saber? Já falei demais. Falou bastante, mas com muita propriedade, sempre. Bom, na fila aqui a gente tem o Rolf primeiro, né? Não sei se a Ana quer falar em seguida, o Ressani, como é que... Então, Rolf, a palavra é sua. Bom, primeiro, secretária, parabéns pela explanação e abordagem lúcida de uma realidade que a gente sabe que existe, tanto em relação aos processos de licenciamento, quanto em relação ao próprio setor de mineração. Nós sabemos quantos bad boys nós temos na mineração. Tá? Agora, também não são todos. Então, existem, sim, boas iniciativas. Eu até posso dar alguns exemplos de bons empreendimentos minerários em todos os aspectos. Ambiental, social e tudo. Um lá na Bahia, inclusive. Falo da Vanário de Maracás, Largo Resources. Funciona muito bem. Nós temos a G-Mining lá no Tocantinzinho, temos boas iniciativas, gente que quer. Quando eu balancei a cabeça, a visão da mineração em Minas Gerais não é diferente do que no resto do Brasil. A sociedade toda vê a mineração como algo, no máximo, a ser tolerado, como diz a Vanário. No máximo. Mas o sentimento geral é: precisamos, mas não no nosso quintal, que seja longe de casa. Então, a gente sabe o quanto de dever de casa o setor mineral ainda tem a fazer. O setor mineral sempre se compara com o agro. O agro é tão impactante quanto de outros impactos, mas é. Só que o agro começou a trabalhar a sua reputação e sua imagem há muito mais tempo. A mineração está engatinhando. Agora, ela traz bons resultados, bons exemplos. Eu queria, na verdade, focar um pouco numa fala sua, Andréia, que é a questão do desenvolvimento. Eu só acredito que exista desenvolvimento social a partir do desenvolvimento econômico. Se você não tem a geração da farinha para fazer o bolo, você não vai ter bolo. Então não adianta dividir zero, é zero. Não vai haver desenvolvimento social. E eu não atuo só com mineração, a gente atua em várias outras. Então é possível comparar, para mim é possível comparar impactos. E eu complemento a sua fala que a mineração ela impacta não na operação, mas em todo o seu ciclo, desde a implantação até o seu fechamento e pós-fechamento. E são impactos fortes, principalmente na área social. E se alguns bad boys não respeitam, concordo plenamente, manda fechar. Agora, porque isso é educativo também. Tá? Mas a minha preocupação é mais nessa linha do desenvolvimento. Eu tenho uma visão que às vezes é um pouco isolada da opinião de outros, mas para mim os órgãos reguladores, ambientais e agências e o que quer que seja, têm o papel fundamental de favorecer esse desenvolvimento econômico para poder trazer um desenvolvimento social e um crescimento do país como um todo. E a nossa legislação, como você mesmo disse, é extremamente burocrática, apesar de ser muito correta e muito séria. Nós temos esse modelo de uma das melhores legislações, na minha opinião, do mundo, em termos de abrangência, de profundidade e tudo. Só que hoje parece que ideologicamente até muitas agências, órgãos de governo travam o processo. Não quero entrar em discussão política, acho que não vem ao caso. E não estudei o PL ou a nova lei a fundo, como você, mas eu tive essa mesma impressão de que ela, na essência, é mais do mesmo. Ela não vai destravar o processo de desenvolvimento. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre como você acha que isso pode ser destravado, como um empreendedor não precise ficar 14, 15 anos brigando para conseguir uma licença, como tem vários casos que a gente trabalha. Tem um empreendimento lá no Rio Grande do Sul que, desde 2011, nós estamos com o EIA-RIMA protocolado no IBAMA e até hoje não temos sequer uma LI. A LP saiu e foi judicializada. Então, temos todo esse processo. Temos uma interferência absurda de atores externos, como Ministério e Defensoria Públicos, e ONGs, e mídias, e mil outras coisas. Então, como é que a gente consegue
agilizar e melhorar esse desenvolvimento do nosso país. Pegando como exemplo, alguns estados já unificaram suas secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente em uma secretaria só. Quer dizer, a visão de alguns é essa. Isso tem que caminhar junto. O que você acha? Rolf, esse é um problema ideológico, político ideológico. Porque é o que eu falei para vocês. O governo atual, federal, entende que tem que parar o desenvolvimento. É só ouvir o que a ministra fala. Ela só fala de bioeconomia quando ela fala de desenvolvimento. O que é bioeconomia? Desenvolver a partir da natureza. Aonde que isso vai dar escala para o social? Ela não responde isso, mas ela defende isso. E se ela defende isso ideologicamente, é o que o órgão que ela comanda vai realizar ideologicamente. E aí nessa polarização brasileira, que foi para a extrema esquerda, né? É porque é a extrema esquerda, no caso da gestão ambiental brasileira, nós estamos na extrema esquerda. O Lula pode até não ser, mas o meio ambiente do Lula é. E no governo Bolsonaro nós estávamos na extrema direita, que era o quê? Libera geral. Desculpa, mas é a boiada. E aí, Rolf, não tem solução nessa extremidade. Não tem. E aí eu vou mais longe. Você falou, mas como é que resolve isso então? Aí, veja só, eu estou num governo de direita, centro-direita. Eu não tenho ideologia. Esse negócio de esquerda, direita, para mim, isso é nada. Para mim, eu entendo que a gente tem um rumo certo. Nós não podemos pensar em congelar o Brasil e deixar as pessoas na miséria. Isso, para mim, é antiético. Eu não aceito isso. Então, não importa se é a direita ou se é a esquerda, eu cheguei com um desafio aqui e vamos lá. Então, vamos usar as ferramentas que a gente tem. Vamos, tecnologia, vamos sair do papel, vamos mudar o modelo mental, não sei o quê. E vamos dando passos. E não é fácil, gente, porque se eu não tenho essa ideologia, o meu analista tem. Ele foi formado na Universidade Federal e foi doutrinado. Essa semana tive uma menina, uma analista nova do último concurso, teve uma crise nervosa aqui dentro. Crise nervosa. O que está acontecendo? Virou um... Por quê? Ela está na área de desmatamento. Ela é analista da supressão. E ela é contra o desmatamento. E ela teve que dar um parecer favorável, porque o empresário cumpriu todos os requisitos, para uma área de 120 hectares. E ela entrou em surto. Vocês acham mesmo que tem como resolver isso com seres humanos nessa altura da nossa... Aí o governador liga para mim todo dia, né? André, mas o que está acontecendo? Está dando muito ruído, não sei o quê. Aí eu contei essa história para ele. Eu falei, o senhor quer que eu faça o quê? Que eu analise o processo? Porque é só o que falta. Aí, quando na sexta-feira eu conversei com a Google, eu falei, pronto, a solução está dada. Só que tem uma coisa, gente, nós temos que entender a gravidade disso. Eu não sei se vocês já usaram o ChatGPT, vocês já usaram? Então, se não usaram, usem, porque vocês vão entender o que eu vou falar. A bendita da IA é uma questão de tempo, 6 meses, 1 ano, máximo, vai acontecer isso que eu falei para vocês. Ela vai entrar aqui, ela vai resolver. E aí, o que vai acontecer? Se a pessoa que estiver ocupando o cargo falar para ela assim, analise este licenciamento ambiental agora a partir do viés ideológico de esquerda, extrema esquerda. Ela vai fazer? Analise esse processo agora da extrema direita liberal radical. Ela vai fazer, porque a IA não tem valores, entendeu? Então, é complexo isso que nós estamos discutindo. E mais, nós estamos pegando toda a informação que nós temos, entregando na mão das Big Tech para gerar essa IA. E sabe o que vai acontecer com isso, né? Elas cortam o negócio e acabou. Do dia para a noite desmontou. O Trump não ameaçou desligar lá o PS, lá, não sei o que lá. Eles vão fazer isso dentro dos sistemas de governo. Nós vamos ficar na mão desse povo. E tem como parar isso? Eu posso dar uma de radical que falar, eu não vou entregar. Eu, Andréia. Mas, aí eu fico com o meu analista dando ataque por causa de uma licença de 100 hectares, ou eu vou para a inteligência artificial? Se vocês fossem, vocês faziam o quê? Bom, Vânia, você pode fazer o seu questionamento? Sim.
Eu estou aqui absorvendo, né, toda essa nossa conversa, e realmente, né, é muito complexa, mas eu confesso que, a partir até do depoimento da doutora Andréa, eu não deixo de ter esperança da gente ter um meio termo, né? Eu também concordo que a licença ambiental por compromisso não vai pegar a mineração. Então, apesar da mineração ter sido colocada de volta, ela vai continuar com a mesma tramitação convencional, vamos dizer assim. Mas ela tem uma vantagem de liberar uma quantidade grande de processos que estariam também ocupando os analistas, né? Então, tem esse benefício. Então, nós não estamos falando mais de 5 mil processos e 4 ou 5 de mineração, nós estamos falando de pessoal, né, mais qualificado, tem mais disponibilidade para se debruçar no que realmente não está tão fácil, tão parametrizado, né, quanto esses de licenciamento que são passíveis, né, pelo processo mais simples. Agora, voltando à mineração, duas coisas que, por enquanto, eu gostaria de endereçar. A primeira é que eu me coloco na posição de um analista que tem que fazer uma análise de um empreendimento de distribuição de linha, distribuição de hidrelétrica, mineração e, sei lá, empreendimentos florestais. É impossível uma pessoa deter tanto conhecimento de forma tão objetiva. Então, uma das preocupações é que ele vai pelo precaução, né? Então, com isso, o profissional começa a querer questionar mais, e com isso tem demora, etc. Mais da ação, né? Sabe? Então, eu fico tentando encontrar alguma sugestão. Quando eu era profissional da mineração, eu muitas vezes fui acionada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que tinha um processo de apoio às universidades, e as universidades queriam, né, submetiam projetos para fazer uma melhoria da infraestrutura através de projetos, e o Ministério não tinha competência para isso. Então, ela fazia uma espécie de um cadastro de consultores ad hoc, que já eram, né, já pessoas que já tinham um perfil que o Ministério conhecia. Então, eu fiz, na época, alguns pareceres apoiando ou não esses projetos das universidades, e, através desses projetos, as universidades cresceram muito. O meu ponto é se também os órgãos ambientais não poderiam ter esses consultores ad hoc, que seriam pessoas confiáveis, credenciadas, que pudessem dar um apoio aos analistas, para que eles não ficassem com tanta preocupação de aprovar, sabendo, assim, com conhecimento tão limitado que eles têm. Isso é um ponto. Outro ponto, que essa questão dessa lei, que o veto, ele pode ou não ser mantido pelos deputados e senadores, né? Então, como que nós vamos fazer os vetos não forem mantidos? Aí vai ser um liberou geral? Que essa é uma outra preocupação que eu tenho, que às vezes eu acho que não pode também ter uma restrição muito grande, como é o caso atual, né, para a mineração, mas também teremos uma liberação tão vamos dizer assim, tão solta, que aí a gente passa para um outro extremo, que é de ter a situação antiga dos empreendedores não quererem nem saber, é uma situação apenas burocrática. E um ponto que eu gostaria de trazer é que eu estou em Minas Gerais, né? É que a situação em Minas Gerais, eu acho que é até mais grave do que a senhora presenciou quando aqui esteve. Porque nós temos muitas minas que estão com as cavas, com os rejeitos, com o estéreo, expostos, e
que hoje não tem nem sombra de serem retomados. Então, ficam essas cicatrizes na terrestre, e isso são testemunhos do impacto ambiental que a mineração causa e que não tem consequências. E isso aí é o nosso cartão de visita para a sociedade. Olha o que a gente deixa quando a gente vai embora. Então, esta é uma realidade do Estado de Minas Gerais, que o Estado está querendo resolver. Né? Então, o Estado, a doutora Marília tem, né, uma preocupação com essa situação, e a lei normativa do Estado fala do uso futuro do território minerado. Né? Então, isso está na lei do Estado também, além de estar na Agência Nacional de Mineração. Então, meu ponto é que se a gente não conseguir um meio termo de permitir a mineração, mas que não fique esse liberal geral, que a gente tem visto, que a realidade é essa, eu sei que o Vessani é contra eu falar isso, mas a nossa realidade é essa, nós temos dezenas de minerações aqui que não tem mais nem traço que serão retomadas. De quem é a culpa? Eu não estou falando que a culpa é do minerador, mas é também do minerador. Agora, a sociedade é a vítima, e que isso não pode continuar. E a mineração, de um modo geral, na reputação dela, também é a vítima. Então, como contornar esse problema? Então, foi endereçada no evento a questão do financiamento do fechamento de mina, tudo isso vem no mesmo arcabouço de melhorar a imagem da mineração. Então, essa lei, ela, como foi colocada, ela também não resolve o problema da mineração, do ponto de vista de apenas de liberar, né, os analistas para continuarem dedicados, né, a coisas mais importantes. A questão do uso futuro, que ainda ficou muito solto, né? E se a lei não, se os vetos não forem adotados, né? Como que isso vai ficar? Na lei antiga, né? No projeto de lei que não foi, então, como é que a senhora acha que isso poderia ser melhorado para não ficar um liberou geral que talvez uma boa parte dos congressistas queiram, né? Que nós queremos o desenvolvimento a qualquer custo. Bom, antes da doutora André responder, eu gostaria que o Vessani fizesse as suas colocações, quem sabe aí já ela aproveita na mesma resposta, né? Pode falar, Vessani. Bom, André, obrigado pela disposição de conversar conosco, sempre uma conversa construtiva e o olhar para o futuro, né? Caracterizando bem a questão para que a gente possa construir soluções. Nós estamos falando de licenciamento, né? A abordagem que a gente gostaria de considerar quais são os resultados hoje que nós temos em termos de ambiental dos processos aprovados, né? Com base numa legislação atual, tá? Que não vai mudar praticamente conceitualmente nada, né? Quer dizer, então nós estamos fazendo um esforço danado e gastando um tempo danado para licenciar sem olhar os resultados. A Vânia coloca aí os resultados, tá? Mas esse esforço todo que estamos gastando no licenciamento está gerando o quê, né? Bom, nós não temos esse acompanhamento, nós não temos uma estatística, um trabalho que avalie como está a situação dos projetos, né? Que foram licenciados de determinada forma e que os resultados são esses que estão na realidade de hoje, que exemplifica algumas situações aí. Sempre lembrando que, no caso de se avaliar os projetos, aí sim que nós precisamos ter competência técnica. São as duas competências técnicas que vão dialogar. A competência de quem executou o que foi licenciado, tá? E a competência de quem está olhando para ver se a execução corresponde. Essa é uma realidade fruto do licenciamento, né? E da atividade do empreendimento. Porque se a gente tivesse essa percepção, essa competência para fazer esse olhar das coisas atuais, né? Seria fácil a gente
Então, fazer uma crítica ao processo de licenciamento, porque não justifica demorar 5 anos para licenciar e depois não acompanhar, né? Por exemplo, nós temos uma agência, essa situação que a Vânia fala, que está surgindo sobre a fechamento de mina, tem um parâmetro legal, que é a Agência Nacional de Mineração, que ela não faz a parte dela, tá? E cria um impasse que facilita, tá? Facilita com simplesmente deixar as coisas lá para ver quando que vai resolver e, claramente, depõe contra a própria mineração, não gera soluções ambientais, né? Bom, mas, na realidade, né, o que a gente faz hoje com essa nova lei, né? Ela dá mais segurança jurídica para nós? Onde que ela melhora? E quais as diretrizes para a gente atuar da melhor maneira dentro do que vem por aí, né? Bom, vamos lá. Vou começar aqui com a Vânia. O consultor ad hoc, a gente até colocou isso aqui na lei de Goiás, sabe? Não tem nessa federal. Porque, de fato, a gente já observou isso, né? Que o grande drama, assim, só para explicar para vocês, o licenciamento hoje, ele tem 3 blocos, eu diria, de problemas centrais. E a lei não é um problema, só para a gente não estar nesses blocos, só para a gente entender. O primeiro bloco diz respeito à qualidade do que entra para nós. Então, o Rolf, se ele pega um funcionário dele lá, daquele recém-formado, analfabeto, que está saindo das universidades agora, que não sabe escrever, não sabe ler, não sabe interpretar texto, se formou de qualquer jeito, passa lá arrastando nessas faculdades, não sei o quê, teve uma formação. O que vai acontecer? Ele vai submeter um negócio aqui para o órgão ambiental muito ruim. Não estou dizendo que é o caso do Rolf, obviamente, mas o Rolf sabe do que eu estou falando. Bem ruim qualidade. Então, esse é um conjunto de coisas. O segundo conjunto de coisas, que é o corpo técnico dos órgãos ambientais, né? Aqui entra ideologia, entra, eu tenho, talvez, uma boa qualificação deles, porque, bem ou mal, fizeram um concurso público, então, já peneirou o concurso, dá uma peneirada, o que não quer dizer muita coisa hoje em dia, mas, enfim, né? Esse segundo bloco, um dos problemas, você tem toda a razão, é isso, eles têm medo, eles foram tão massacrados ao longo desse processo todo, de que, se você fizer, o Ministério Público vai te entrar com uma ação criminal, porque já entrou contra o CPF da pessoa, dos analistas. Se você fizer o de conta, se você fizer, então, eles têm muito medo. Eu fiz um encontro com eles há um mês atrás, todos os analistas, para dar um sermão, porque eles são muito rigorosos, muito exigentes, muito não sei o quê, e por isso, aí eu falei, eu quero ouvir de vocês, o que acontece? 100% relatou medo. Então, a hora que ele está analisando ali, ele vai ser mais rigoroso, porque ele está com medo. E eu falei, como a gente dá segurança para essas pessoas se libertarem? Porque, vejam, é importante dizer isso, o sujeito que escolhe na vida a profissão de funcionário público, o que ele quer? Segurança, estabilidade, ele quer segurança. Então, quando ele entra no órgão e ele tem que passar por um processo que ele não está seguro, ele vai aprontar todos e mais um pouco. Porque esse cara que veio para cá, ele não tem o perfil de empreendedor, de desenvolvimento. Ele nem sabe o que é isso, gente. Entendam, porque, sabe? Ele não sabe o que é isso. Ele quer segurança. Então, ou ele não faz nada, porque ele fala, é melhor eu não fazer. E aí, ou então, eu tenho aqui meta de produtividade, eles têm um adicional no salário de 35% se eles cumprem a produtividade, então eles trabalham. Eu não tenho problema mais aqui com isso. Trabalho. Mas, é isso. Pra vocês terem uma ideia, vou contar, que é importante. Nós estamos pagando serviços ambientais aqui. Então, proprietário rural que não quer desmatar a área, que passível, eu pago R$500 para ele por hectare. Aí, ele tem que submeter o pedido, a gente analisa para ver se a área que ele está pedindo é uma área excedente mesmo, tal. Aí, começou, secretário, entrou 580 pedidos de PSA aqui, 70% vai ser indefinido. Eu falei, como é que é? Porque não tem a área adicional? Não, secretário, é por causa disso seguinte, a poligonal está com 5 metros de diferença, 5 metros de diferença, porque a cédula de identidade da pessoa veio tremida
porque eles estão pedindo o CAR do imóvel vizinho. Olha a loucura, gente. Então, eles ficam criando PSA, que nós estamos pagando para a pessoa manter a floresta. Você imagina para vocês o que eles vão fazer? Então, voltando para o consultor ad hoc, o que acontece? É uma possibilidade, mas ela é de difícil execução. Porque os tribunais de contas têm o entendimento de que só pode analisar processo servidor de carreira. Isso veio uns entendimentos aí ao longo de jurisprudenciais, né? Não sei se não está em lei. E aí, o que acontece? Ele não adianta, se ele fizer o parecer, o meu analista vai ter que aprovar o parecer do ad hoc, e ele caímos no mesmo problema. Então, agora, para algumas situações mais específicas, assim, eu já peguei casos assim, né? Belo Monte foi um deles, tinha um problema de hidrologia lá, e não tinha ninguém dentro do IBAMA capaz de entender o negócio lá. Então, aí vieram os consultores para dar segurança para eles. Fazer parecer, entregar lá, e daí para poder eles se sentirem seguros para chegar lá. Mas isso assim, não é a rotina, sabe? Não tem como isso funcionar no dia a dia, isso é complexo. Bom, sobre os vetos e o libera geral. Gente, deixa eu falar. Com vetos, esse PL não muda nada. Ele está causando muito problema no agro, e se vocês quiserem, eu posso falar por quê. Então, o veto que entrou, ele vai colapsar o agro em 180 dias. Então, ou derruba esse veto, ou em 180 dias, que é o prazo de vacância da lei, colapsou o agro. Então, não tem esse libera geral. O que acontece, Vânia? Por exemplo, na LAC, né, que é uma das discussões lá, que teve veto. Eles dizem assim, não pode ter LAC para empreendimento de médio potencial poluidor. A mineração de vocês têm uma ideia, o que é pequeno, médio e grande, né? O médio de vocês, então, o que eles estão preocupados é com vocês, com a mineração, que vai usar LAC para mineração de médio porte. O que acontece? É um equívoco de texto de lei mesmo, né? A LAC não foi feita para empreendimentos que tenham muitas variáveis. Ela não foi feita para isso. Ela foi para empreendimento que você controla todas as variáveis ex ante. Não é o caso da mineração. Em nenhuma hipótese. De pequeno, de médio e grande. Ela tem muitas variáveis, depende do território, depende de onde é que vai acontecer, depende de que substância vai ser usada para poder, enfim. E o que acontece? Permanecendo isso lá, que é um dos vetos que eles tiraram, não pode mais, né, o médio potencial. Então, se voltar o veto, né, vai liberar geral, veja só. Se voltar o veto, eu, Andréia, no estado de Goiás, não vou aplicar LAC para mineração de médio porte. É uma escolha do estado. Por quê? Porque não é responsável fazer o licenciamento assim. Agora, se sentar aqui nesta cadeira ou sei lá quem, pode ser que ele aplique. Entende? E é isso. Então, libera geral é o quê? Quem está no exercício do poder, o que ele vai fazer? Porque essa discussão brasileira, né? Falta ética, falta na conduta, porque você sabe que não dá para pôr LAC num empreendimento que tem muitas variáveis. Não dá, ela não se presta para isso, porque ela não vai ser analisada, né? Então, é isso. Eu não vejo esse libera geral, e o libera geral, se acontecer, será na mineração de médio porte. E aí, a depender de quem ocupe o poder, porque não é a lei que libera geral, é quem executa a lei, só para a gente entender. Bom, quanto a esses usos futuros, as paralisações, e aí já entrando um pouco na fala do Vessani sobre como é que fica, né, porque a gente gasta muito tempo no licenciamento, que é pré, e aí o depois vai ficando solto. E é verdade, o IBAMA nunca fez pós-licença na vida, o que eles fazem? Dá licença e esquece o empreendimento. Aí a sua licença fica lá. Se ela tem validade de 10 anos, eles vão voltar no seu empreendimento, para renovar a licença, eles vão pedir os relatórios e vão olhar. E daí fica aquela coisa, vai e volta, mas de fato, tanto é isso verdade, que eu não tenho dúvida que está cheio de condicionante socioeconômico no licenciamento de mineração em Minas Gerais e ninguém cumpre. Estou errada? É isso. As mineradoras de Goiás, cheia de condicionante, não cumprem. As duas que eu fechei é isso. Fechei assim, né? Não fechei ainda, mas a decisão de fechamento saiu. Então, assim, não cumpre. Senta a pé e fala, não vou cumprir. E aí você fala assim, mas você não cumpriu. Cumpri. Aí fica.
vai documento para lá, volta documento para cá, apresenta relatório fingindo que está cumprindo e não está cumprindo. Então, aqui tem pós-licença, Vessane, com toda a dificuldade do mundo, porque não é simples você fazer pós-licença. O pós-licença ele é muito mais complexo do que o licenciamento. Então, esses tempos aí, eu ouvi uma palestra de o ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, que foi, inclusive, muito amigo do Eugênio Langoni. Ele diz assim, nessa lá em São Paulo, no evento, ele diz assim, olha, eu entendo o seguinte, que tem que ser rigoroso mesmo na fase de licenciamento e deixar o depois, porque o depois, se fosse para ser problemático, nós teríamos muitos problemas de contaminação, no Brasil isso não existe, é a opinião dele. Então, vamos ser muito exigentes no licenciamento, porque bem ou mal aquelas condicionantes vão estar ali, o empreendedor bem ou mal vai ter que cumprir aquilo vai mitigar, então nós temos menos risco na operação do empreendimento, entendeu? E ele foi um dos que pensou esse sistema. Outros vão dizer, não, vamos concentrar, deixa a licença, vamos concentrar no pós. E tudo isso passa pela capacidade operacional do órgão ambiental. Eu tenho 70 analistas, tenho 5 no pós-licença. Tem gente, e aí essa coisa não inverte, você ser mais objetivo no licenciamento e depois ver se cumpriu. Ela não vai inverter, entendeu? Então, é isso, mas, e aí é muito difícil a gente pegar empreendimentos complexos, como os de vocês, os grandes de mineração, e fazer esse pós-licença, gente, é complexo. Pegar aqueles relatórios, entender, estudar tudo aquilo, não é um negócio simples, o pós, sabe? Então, o Brasil fez esse esforço no pré, enfim. Mas tem que fazer os dois, otimizando, com racionalidade, com objetividade, e é isso. Mas, Vessane, eu estou esperançosa, porque a IA vai chegar com tanta força que não tem volta. Eu estou bem esperançosa, isso não vai mais ser um problema, porque ela vai trazer para nós tudo. A nossa capacidade de processamento mental perto da inteligência artificial é nada individual. Então, eu estou muito esperançosa, eu acho que nós estamos indo bem. Agora, não é a melhor lei, como eu falei para vocês, ela não ajuda nada, ela não ajuda em nada. Vocês vão ver, faz hoje, mapa de licenciamento da mineração no dia de hoje, quantos dias? Faz daqui a 1 ano, vocês vão ver que não vai mexer um dia de ganho. Não vai. Sinto muito dizer isso, mas é o que eu penso. Não é no caso aqui, né, que eu estou acelerando para a gente poder otimizar cada dia mais, com todas as nossas dificuldades que eu já relatei, mas com o compromisso de que o Estado precisa ser efetivo, o Estado precisa ser rápido, o Estado precisa ser ágil, ele precisa dar respostas. Como a resposta via ser humano, ela não está dando certo, então, não sei se eu estou fazendo a coisa certa, mas é o que... Secretária, uma pergunta, talvez, de um leigo, né? Hoje, existe alguma sistemática de acompanhamento que permite ao órgão ambiental acompanhar o empreendimento depois que ele entra, com regularidade, depois que ele entra em operação, porque ele licenciou, né, iniciou a operação? Eu sei que, por exemplo, no caso das barragens, depois que se criou a lei das barragens, de rejeitos, né, então, os empreendedores são obrigados a apresentar, né, 2 relatórios de monitoramento por ano, né, quer dizer, um elaborado por um terceiro e um elaborado, né, pelo próprio empreendedor, pelo próprio pessoal do empreendedor. No caso ambiental, existe isso ou não? Quer dizer, e seria possível implementar isso no caso de não existir, para evitar, né, porque, em muitos casos, quer dizer, o órgão licenciou, demorou, licenciou, gastou, mas como é que o órgão, quer dizer, sabe, né, que os milhares de empreendimentos que foram licenciados estão agindo de acordo com os parâmetros, né, estabelecidos, né, no licenciamento?
Não, nas licenças, né, que tem as condicionantes, elas, para cada condicionante daquelas, tem os relatórios parciais que tem que ser entregues uma vez por ano, enfim, cada órgão ambiental define ali o seu cumprimento de condicionante. Então, o empreendedor tem que entregar o relatório lá naqueles prazos que saem lá na licença. O que acontece? Duas, uma, ou o órgão ambiental nem lê aquilo, vai chegando aí, e conta que, se vocês estão apresentando relatório, vocês estão fazendo alguma coisa, então o risco está pouco, está pequeno, né? Ou, como eu acho que eu sou o único, eu não sei, eu acho que eu sou o único órgão ambiental que tem uma área de pós-licença, sabe? E aí, esse empreendimento, nós temos uma meta que a gente não consegue fiscalizar tudo, analisar tudo, então a gente tem uma meta, por exemplo, LAC, tudo que eu emito de LAC aqui, a minha meta é fiscalizar 30%. Então, vai olhar, 30%. Ah, amostragem baixa, boa, pequena, mas ela é o que eu dou conta aqui. Aí, empreendimentos classe 6, que são os de significativo impacto, tem EIA-RIMA, 100%, todos os anos eles são fiscalizados. E aí a gente vê isso. Só que o que acontece? Então, vou dar um exemplo da complexidade disso, né? Eu vou lá e peço para a mineradora assim, me apresente o monitoramento de qualidade de água, né? Então, aí, eles vão, pedem, fazem as amostragens, vai no laboratório certificado XYZ, e tem lá, a DBO, da DCQ, o TTT, daqueles relatórios todos lá de qualidade da água. Chega aqui para nós. Aí, o meu analista precisa saber quando o indicador tal, o DPO, não sei o que, tá desse jeito, aquilo ali pode provocar tal consequência. Ele tem que saber. Por quê? Porque o empreendedor não entrega isso analisado. E se tem problema lá, ele não confessa nem a pau, dizendo que tem problema, porque não confessa. Então, isso vai gerando um volume de trabalho aqui dentro que é absurdo para poder analisar com profundidade, saber o que está acontecendo no aprendimento. Então, aqui nós estamos muito inicial nesse processo, eu sou bem sincera para vocês. Mas temos, temos, né? Mas a minha visão disso é que, de novo, tem que ser tecnologia a solução disso. Né? Qualidade da água foi medida lá, saiu do laboratório, já tem que estar aqui dentro do órgão ambiental, o sistema já tem que sinalizar que aquele tal indicador está fora do parâmetro, já saiu a notificação para o empreendedor arrumar. Tem que ser uma coisa, eu só vejo solução na tecnologia, gente. Enquanto for ser humano, esquece, não tem como, o volume de informação é absurdo. Eu tenho licenças ativas em Goiás, gente, eu estou falando de Goiás, não estou falando de Minas Gerais, São Paulo, eu tenho 8.000 licenças ativas, ou seja, 8.000 empreendimentos para fiscalizar. É impossível. Eu tenho 8.000 para fiscalizar, eu tenho 200 analistas dentro da secretaria para fazer tudo. Recursos hídricos, licenciamento, fiscalização, unidade de conservação, educação ambiental, mudança climática, tudo. Tenho 200 analistas. Então, ou seja, o empreendedor também conta que o órgão ambiental é frouxo nesse pós, né? E é verdade. E o IBAMA é muito mais do que eu aqui, que não faz, não olha nada. Vai lá, faz uma vistoria uma vez ou outra lá e pronto. Aí manda aqueles relatórios gigantescos. Demora uma vida para escrever um relatório daquele. É isso. Gente, vamos. Só para mais uma pergunta para a gente encerrar, né? Que estamos já no limite. O Sérgio tinha levantado a mão, né? Então, Secretário, bom dia. Obrigado pela entrevista. Eu fiquei muito curioso a respeito de uma coisa que a senhora falou, que é o impacto que a inteligência artificial poderá ter nesses processos, né? Agora, eu vejo um problema que eu não sei como é que a senhora já está pensando, antecipando, como poderá resolver. Quem assina o parecer da inteligência artificial? Inclusive, contando os casos que a senhora já contou, de 100% com medo de assinar um licenciamento, um parecer, em que isso não se sustente do ponto de vista jurídico. Esse é um problema que eu ainda não encarei, mas, Sérgio, o que acontece? Eu até ainda nem li a tal, acho que Goiás é o primeiro ou segundo estado que editou uma lei disso, né, de regulamentando esse negócio. Eu nem lia isso ainda, para ver se tem ali alguma coisa que autorize, por exemplo, o órgão ambiental emitir uma licença com base no parecer de IA. Eu não conheço isso. Nessa fase inicial que eu estou começando a pensar nesse negócio, né, eu ainda não aprofundei de jeito nenhum, então não vou ter uma resposta para você, mas eu estou vendo o seguinte, a IA vai analisar e o meu analista vai revisar, mas isso já me dá um ganho de tempo extraordinário, né? O IP, aqui depois que eu implantei, ele já deu um ganho de tempo, assim,
fenomenal, porque saiu do papel, vem tudo na tecnologia, o analista não pode ficar mexendo em condicionante, o sistema está todo parametrizado, eu já ganhei muito tempo. Ainda assim, os tempos já começaram a se alongar. Então, agora, eu penso que esse primeiro momento será ainda um ser humano que vai olhar de lá, mas já ganha muito tempo, porque a inteligência, ela tem uma coisa, né? Como ela processa a informação muito rápido, ela traz uma análise muito segura. Quem já usou o ChatGPT, você faz isso. Então, ela diz aqui na linha tal, no não sei o que tal, faz assim, se a pessoa tem conhecimento daquele assunto, ela vai entender que aquilo está certo ou está errado, e ela vai corrigir a IA, porque no começo vai ter que corrigir a IA, porque ela não vai saber tudo, né? Você tem que ensinar ela. Então, no começo ainda vai ser com o ser humano, ainda assim com ganho de tempo extraordinário, porque ela processa a informação muito rápido. Então, agora, mais para frente, sei lá, se alguém me falou assim, acho que foi o cara da Google, falou, não, no começo vai ser com gente, lá para frente, se der lá, bater a meta da IA, que ela 90% dos casos, você já pode liberar a licença só com ela, mas vai ser curioso esse processo de implantação, eu tô bem curiosa com tudo isso. Assim, eu né? concordo com a senhora, inclusive quando chegar na fase do Ministério Público. E vai ter que aceitar esse parecer da inteligência artificial. Mas ele também vai ter que contestar o parecer da IA, sabe? E não vai ser fácil para ele. Não vai, porque ele vai usar IA lá, porque ele já está usando, inclusive. Certamente. Então, Pessoal, eu preciso sair para uma outra reunião, infelizmente. Nós vamos encerrar, viu, Rolf? Eu gostaria de agradecer a doutora André. Eu acho que o assunto daria para a gente continuar discutindo aqui pelo resto da manhã inteira, né? Mas eu acho que a gente cumpriu, né, o objetivo principal, né, que era discutir os principais problemas e a questão da nova lei, né, licenciamento. Queria agradecer aos conselheiros Rolf, Vânia e o Ressani, que está aqui na condição de conselheiro da Brasil Mineral, e ao Sérgio, né, e parabenizar a doutora André pelo esforço que você está fazendo aí de modernização. Acho que da área ambiental, acho que o setor tem reconhecido isso, né, entendeu? Principalmente de agilização, tá bom? Então, muito obrigado. Mas antes de ir embora, eu queria agradecer também à doutora Andréia e ao Francisco, ao Sérgio. Realmente foi uma oportunidade privilegiada de estar aqui nessa discussão, e é isso, né? Na companhia do Vessani e do Rolf, foi uma oportunidade que eu queria agradecer de coração, viu? E, doutora Andréia, que o Brasil inteiro está vendo o trabalho de Goiás. Então, até a adoção da LAC já foi feita espelhando no modelo de Goiás. Então, tudo isso que está sendo discutido e o que será discutido, o Estado de Goiás vai ser realmente um bom norte. E eu fico muito feliz de saber que nós temos isso no país. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Gente, suas palavras. Obrigado, Andréia. Vocês sabem que falar com vocês me ajuda a pensar também tudo isso, né? Porque eu penso lá, daí quando eu estou falando, parece que a gente vai aprofundando. Então, obrigada pela oportunidade de debater. Eu acho que é muito importante a gente ter esses momentos assim de reflexão, porque eu digo que a gente está vivendo um momento muito crítico da nossa humanidade, né, do nosso país, enfim, e é o que a gente tem que acreditar que tem saída, que tem solução, e que somos parte dessa solução, e a gente não pode desistir. Então, obrigada, de verdade, assim, um abraço para vocês. Um abraço, obrigado. Obrigada, gente, tchau. Tchau, gente. Muito bom, viu? Muito obrigada, gente, tchau. Até a próxima, gente. Francisco, foi bom? Muito bom, viu, Vessani? Ela é fantástica, né, cara? Eu acho que pontuou bem e acho que vai dar uma bela matéria, entendeu? Legal. Tá bom? Vamos submeter a ela também, só para evitar algumas contradições aí que podem ser ruins, né? Sugestão só, cá entre nós, tá? Tá. É delicado, né? Ela entra na boca do vulcão mesmo, né? Dando essas opiniões. Então, a gente tem que ser bem assertivo, né? Protegê-la também, né? Tá. Mas é uma sugestão, a seu critério aí, tá? Não, tudo bem. A parte da matéria escrita, a gravação, aí precisa ver, porque... Não, a gravação está liberada, sem dúvida. Parte da matéria escrita. Só. Beleza, tá bom. Okay. Abraço. Obrigado aí por patrocinar isso aí, Vessani, tá bom?
Tamo junto, cara. Você que viabilizou, né? Certo? Tá bom? Que ótimo. Obrigado. Tchau, tchau.